Ortega, boa noite. Tudo bem, Abel? Boa noite a você. Um abraço especial ao Zé Elias, ao professor Celso Zelt, ao Fã de Esportes. Falamos ao vivo aqui da Neoquímica Arena, depois de mais uma rodada do Brasileirão, derrota do Corinthians, vitória, como você bem destacou, deste Red Bull Bragantino, um time muito bem armado, né? Já um trabalho consistente do Maurício Barbieri, isso sem contar o fato de ter poupado o Claudinho, que é o seu principal destaque, né? E o Corinthians, de novo, com bastante dificuldade. Claro que o Zé e o Celso vão comentar muito aí sobre a parte tática, sobre a questão do que foi o jogo mesmo, né? Mas chamou muito a atenção como no primeiro tempo, o Corinthians nunca teve o domínio da partida, né? Mas no primeiro tempo a coisa estava mais equilibrada, porque o time, pelo segundo jogo consecutivo, né, consegue se livrar um pouco daquela mosquito dependência, que era só a jogada pelo Gustavo ali na lateral, e apresentou uma certa construção, tentou com o Cantilho ali jogadas de tabelas. O lance do gol, mais uma vez, apresentou um volante pisando na área, chegando na área. Foi assim no derby com o Gabriel, hoje aqui com o Rony. Mas no segundo tempo, aí o Corinthians foi totalmente, amplamente dominado, né? Só correu atrás do Bragantino. Deu, logo nos primeiros minutos, aos 3, né, o Pedrinho perdeu um gol cara a cara com o Cássio, já dava mostra de como seria a partida, em que o Corinthians teve muita dificuldade também na bola aérea defensiva, né? Não só tomou o primeiro gol assim, mas durante o jogo todo sofreu demais, o Cássio deu alguns sustos e o Corinthians tomou uma virada merecidamente por aqui, depois de um resultado muito ruim. Uma bronca muito grande, Abel, nas redes sociais, né, nas alterações promovidas pelo Silvinho, dizendo que ele chamou muito o Bragantino. É mais um detalhe aí para os nossos analistas. Tudo porque ele até tentou com o Léo Natel, mas aí o Léo Natel teve azar, ele ficou poucos minutos em campo, né, sofreu um choque na região ali do ombro e braço, não suportou as dores, foi substituído. E aí, ao invés de colocar um outro jogador da mesma função, ou com uma função parecida, poderia ser o Cauê, poderia ser um outro atacante, ou um meia atacante, o Adson, ele optou pelo Ramiro. E aí o Corinthians ficou com muitos jogadores defensivos, né? Se você analisar o Arauz como um jogador que é um meia, mas já atuou como volante, chegou determinado momento da partida que o Corinthians só tinha o Gustavo Silva como um jogador de ataque, né? O restante era todo mundo para se defender. E aí o Corinthians mesmo assim acabou não conseguindo segurar este 1-1 e perde mais uma vez. Abel, para você ter uma real noção do tamanho do buraco, né, que o Corinthians se encontra nesse momento e que o Silvinho está tentando tirar o time, é a terceira derrota consecutiva do Corinthians jogando aqui na Neoquímica Arena. O time conquistou pontos importantes fora de casa, mas em casa a coisa tá feia mesmo, né? E essa é a primeira vez desde que esse estádio foi levantado, construído, inaugurado, que o Corinthians perde 3 seguidas. Já ficou 3 jogos sem vencer, mas 3 derrotas consecutivas é a primeira vez. Então é um momento bastante delicado que o clube atravessa nessa tentativa aí de construir uma nova equipe com um novo treinador. Volto com você, Abel. Obrigado, Ortega, trazendo as informações ao vivo lá da Neoquímica Arena. Palco da vitória do Bragantino, ou derrota do Corinthians, de virada por 2-1, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Professor Celso Zelt, muito boa noite, bem-vindo ao nosso Sport Center. O que você achou do jogo? Merecida a vitória do Bragantino? Boa noite. Boa noite, Abel, boa noite, Zé Elias, grande companheiro, boa noite aos fãs do esporte. Merecidíssima, Abel. Quem assistiu a esse jogo sabe. O Corinthians apresentou 18 minutos, que é exatamente o momento em que faz o seu gol. Eu nem diria nem de bom futebol, mas de alguma esperança de bom futebol. Houve uma evolução no sentido de que o lance do gol sai depois de 20 passes, e isso é muito positivo. Esse time não conseguia rodar a bola nem com 3, 4, 5 passes no máximo do Mancini para cá. Consegue fazer o gol depois de um destaco a bola, coisa perto de 1 minuto, 20 passes. Teve essa questão dos volantes, mais do que pisando na área, mas pisando na área para fazer alguma coisa. Gabriel já fez contra o Palmeiras, Rony já fez hoje contra o Red Bull Bragantino, mas depois disso o Corinthians acabou sendo engarrafado, Abel. O Corinthians não tinha saída de bola já no primeiro tempo. O resultado de 1-0, no primeiro tempo até menos, porque o Bragantino não foi tão efetivo, tão agudo quanto foi no segundo. No segundo tempo, o empate do Bragantino já poderia ter saído um lance antes, no pé do jogador Pedrinho. O Cássio, no lance do gol,
Muita gente está contestando, mas a verdade é que se não fosse o Cássio também, pelo menos 2 outros gols o Corinthians teria tomado, numa cobrança de falta, numa bola que ele pegou no canto. Enfim, foi um pouquinho mais do mesmo, fora aqueles 18 primeiros minutos. O jogo começa com os dois times se respeitando muito, arriscando de longe, e mesmo assim era o Bragantino que levava mais perigo nesses chutes de longe. Aí a certa altura do jogo o Corinthians acerta a marcação na frente e faz o seu gol justo no seu melhor momento, mas depois murcha. E tem esse caso do azar do Silvinho em uma substituição, na demora nas substituições, mais uma vez. A gente entende que as opções não são muito grandes, mas mesmo as substituições que ele faz, não são substituições para mudar o jeito do time jogar, né? E hoje, mais uma vez, o que o time precisava era jogar de uma maneira diferente e não ser engarrafado por tanto tempo. Quem acompanhou o scout viu que em nenhum momento o Bragantino teve menos de 60% de posse de bola. E o jogo era na Arena, onde, como acabou de lembrar o Ortega, pela primeira vez o Corinthians sofre, então, 3 derrotas seguidas. Mas respondendo à sua pergunta inicial, resultado justo, mais do que justo, justíssimo, como diria José Wilker em uma certa novela por aí. Boa! Já que você citou aí a posse de bola, antes de tocar essa bola para o Zé Elias, vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela do Sport Center os números do jogo, para ajudar na nossa análise dessa derrota corintiana de virada por 2-1 para o Bragantino. Olha aí, ó, na média, né, ficou com quase 58, praticamente 58, 57,9% de posse de bola para o Bragantino, 42,1% para o Corinthians. Muito mais passes certos do Bragantino, 421 contra 282, isso ficou claro também para quem assistiu ao jogo. 22 chutes do Bragantino contra 5 do Corinthians, certos foram 5 contra 2 do Timão, e recuperações de posse, 41 do Corinthians e 50 do Bragantino.